portas têm sido abertas, onde a corrupção tem avançado no nosso país. E eu não estou falando aqui de política, eu estou falando mesmo de pessoas comuns, que às vezes têm se aproveitado desse jeitinho brasileiro para ter proveito próprio, mesmo que prejudique o outro. Livro de Josué, capítulo 9, versículos de 1 a 6, e depois dos versículos 16 a 23, depois você lê com cuidado, agora não dá para ler por causa do tempo. Mas fala da história de os habitantes que moravam próximo ao povo de Israel, chamado Heveus. Eles eram conhecidos como os habitantes de Gibeão. Eles deram um jeitinho de não serem destruídos pelos israelitas. E com um plano astuto, os heveus, habitantes de Gibeão, enganaram Josué e os líderes do povo. Mas no fim de tudo, quando foi descoberto, eles foram submetidos à escravidão, à servidão. Eles se tornaram como lenhadores e carregadores de água por causa disso. Foram as consequências do jeitinho que eles arrumaram para enganar o povo. Sem falar nomes, nós vemos hoje no nosso meio, no meio da liderança do nosso país, pessoas cada vez mais se tornando espertas para tirar proveito próprio. Essa esperteza que muitos têm abraçado tem causado prejuízo talvez aos mais necessitados, aos mais pobres. Quando Jonas foi pregar para os ninivitas, lembram que os ninivitas eram um povo cruel, um povo que tinha pecado contra Deus e se afastado mesmo, fazendo coisas terríveis contra eles mesmos, inclusive. E Deus deu uma chance, mandou o profeta Jonas ir lá para pregar arrependimento. Inclusive até o próprio Jonas não queria, porque Jonas achava que eles não mereciam isso. Mas no final das contas, quando Jonas pregou o arrependimento para eles, eles se arrependeram e mudaram, e Deus salvou aquela cidade, os ninivitas. Então, quando há arrependimento, sabe, Deus ele muda a história da pessoa. O texto que nós lemos hoje em 1 Pedro diz que é melhor sofrer por fazer o bem. Às vezes nós não queremos sofrer, porque se nós fizermos o bem, se nós fizermos a coisa certa, nós vamos sofrer. Mas é melhor você sofrer por fazer a coisa certa do que sofrer depois por estar fazendo algo que vai prejudicar não só você, mas o outro, o próximo, entende? A misericórdia de Deus, ela é grande. A misericórdia de Deus, ela se estende a todo aquele que se arrepende, todo aquele que muda de atitude, que conserva os princípios de sua palavra, que ama a verdade, que foge desses maldito jeitinho brasileiro, desculpem minha expressão, não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui. Nós todos enfrentamos inúmeras situações no nosso dia a dia em que nós precisamos decidir como agir, e nós somos tentados a procurar o caminho mais fácil, e nem sempre o caminho mais fácil, aquele jeitinho brasileiro, nem sempre é o mais correto. Até a palavra, ela é meio estranha, sabe? Jeitinho. Ah, dá um jeitinho, não é? Nós não estamos acostumados a isso. Quando nós vamos, por exemplo, para a fila de um banco, aí nós queremos ultrapassar a vez do outro, queremos sempre esse jeitinho. Mas nós não queremos saber quanto tempo o outro estava esperando também. Nem sempre o jeitinho que nós queremos, nem sempre ele é bom
porque geralmente é somente para o nosso próprio proveito. Olha, existem exemplos, por exemplo, de pessoas que dizem assim, ó, se você pagar tanto, olha, isso aqui foi aberto para todo mundo tem direito, mas a gente tem um jeitinho, tem um outro caminho, se você quiser pagar X, se você pagar um valor a mais, nós damos um jeitinho. Mas quando se pende para esse caminho de querer tirar proveito próprio, Deus não está nisso. Pode ter certeza que as consequências serão grandes, e não somente para a sua vida, mas para a vida daqueles que estão ao seu redor, inclusive, sabe? É melhor ir pelo caminho certo, pelo caminho correto, do que procurar atalhos onde você vai tirar o seu proveito próprio e prejudicar pessoas. Você recebe uma mensagem lá no seu celular dizendo: se você depositar X na minha conta, mandar X de Pix para minha conta, você vai receber o dobro desse X. Aí a pessoa diz: opa, então eu quero. Como assim, gente? Presta atenção. Tudo que se ganha fácil se perde fácil. Tudo que se ganha com suor tem mais valor. Foi isso que nós aprendemos desde criança. É a palavra de Deus que nos ensina isso. Tudo que você faz com o suor do seu rosto, com o seu esforço, dura, e dura muito. Mas quando você procura o caminho mais fácil, tenha certeza que também você vai perder fácil. Essa mensagem, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas já passaram por isso, de procurarem um caminho mais fácil e depois se decepcionaram. O caminho é o princípio da palavra de Deus, obediência. É seguir o que é correto, o que a Bíblia nos ensina, o que Deus quer, a vontade de Deus para a minha vida. Estar no centro da vontade de Deus é o melhor caminho. Não se engane pelo jeitinho brasileiro. Por causa disso, o nosso país hoje está quase num buraco, por causa do jeitinho brasileiro. Então a mensagem que eu entrego para você hoje é: abandone todos os jeitinhos e viva do jeito que Deus deseja que você viva. Se alguém te apresentar um caminho mais fácil, desconfie. Se alguém te apresentar vantagens para que você faça coisas que não são corretas, desconfie, fuja deles. Mas ninguém está vendo. A pessoa vai dizer isso: ninguém está vendo, ninguém precisa saber. Quando alguém diz isso, ninguém precisa saber, ninguém está vendo, pode ter certeza que se você entrar por esse caminho, você não tem a cobertura da bênção do Senhor para a sua vida. O melhor caminho é estar debaixo da vontade de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. Diga para Deus: Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. É a tua vontade que eu vou seguir. Esqueça o jeitinho brasileiro. Só tua vontade me revela o remédio certo pra sarar a causa